Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Aqui quem fala é a professora Cristiane, de Biologia da Escola Brasil. E nessa aula a gente vai abordar os temas mitose e ciclo celular. Para essa aula não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ela em dois vídeos mais curtos, tá bom? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar o que é mitose, para que serve a mitose, e eu vou explicar alguns termos, algumas denominações que a gente vai usar nessa e em muitas aulas futuramente, ok? Na segunda aula, ou seja, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o ciclo celular e as etapas da mitose. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas recomendações. Assistam esse e outros vídeos, tá, sobre essa matéria. Leiam as páginas do livro didático e o resumo que a gente postou lá no site da escola, tá? Só assim vocês vão conseguir realmente aprender esse conteúdo e resolver os exercícios, tá bom? Então, bora lá! Antes de mais nada, precisamos entender o que é mitose. Mitose é um processo de divisão celular no qual uma célula, a qual costumamos chamar de célula-mãe, dá origem a duas células idênticas à primeira, ou seja, com a mesma quantidade de cromossomos, com a mesma quantidade de DNA. As células geradas normalmente são chamadas de células filhas. Como as células filhas são idênticas à célula-mãe, podemos dizer que as células filhas são clones da célula-mãe, ou seja, a mitose gera clones, tá? A mitose gera células clones, ok? Uma coisa muito importante de lembrar é que na mitose, sempre uma célula dá origem a duas células, ok? Então, vamos ver na imagem, ó. Existia uma célula original, vou chamar de célula-mãe. Essa célula, após sofrer mitose, deu origem a duas células filhas. Por sua vez, essas duas células, após sofrer mitose, deram origem a 4 células, e depois a 8, depois a 16, depois 32 e assim por diante, ok? Mas antes de continuar falando sobre mitose, temos que entender outra coisa. O que são cromossomos? O DNA não é uma fita única, contínua. Na verdade, o DNA presente no núcleo das células está fragmentado em vários segmentos. Quando a célula vai sofrer divisão celular, esses segmentos se novelam, ou seja, eles se condensam. A célula compacta o DNA para facilitar o processo de divisão celular. Vou dar um exemplo. Os cromossomos são semelhantes a novelos de lã. Quando vamos comprar lã, barbante ou qualquer tipo de linha, não pegamos o fio solto na loja e ficamos puxando ele até dar o tamanho que a gente quer. Pegamos o novelo, pois isso facilita muito no manuseio desse produto. Imagina se você fosse numa loja e tivesse que ficar puxando o fio de lã até dar o tamanho que você quer. Seria inviável. Provavelmente esse fio ficaria cheio de nó, acabaria embramando todo. Então, podemos entender os cromossomos como novelos de DNA. Uma outra coisa interessante de mencionar é que, se pegarmos uma célula que esteja com seu DNA condensado na forma de cromossomos e colocarmos ela no microscópio, conseguiremos ver seus cromossomos, ou seja, conseguiremos ver o DNA da célula. Isso é muito legal. Ainda em relação aos cromossomos, ao longo dessa e de outras aulas, vamos utilizar algumas denominações, tais como cromatina, cromossomo, cromátide irmã, cromossomo irmão e centrômero. Por isso, quero explicar o que significa cada uma dessas palavras agora, ok? Quando a célula não está em processo de divisão celular, a célula está ativa. Neste momento, a célula precisa utilizar as informações presentes no DNA para produzir proteínas, por exemplo. Sendo assim, o DNA está descondensado, desnovelado, ou seja, ele está solto no núcleo da célula, pois só assim as enzimas conseguirão chegar em cada um dos genes do DNA para copiá-los. Vamos ver todo esse processo lá no terceiro bimestre, então eu não vou ficar falando sobre isso agora, tá bom? O importante agora é saber que quando o DNA está descondensado, ele é chamado de cromatina, ok? Após a condensação, ou seja, quando a célula vai se dividir, o DNA se condensa e forma os cromossomos.
Normalmente, vemos os cromossomos quando o DNA está duplicado, ou seja, quando tem duas cópias do mesmo DNA, e por isso vemos o cromossomo na forma de um X. Cada lado do X é formado por uma cromátide. A cromátide do lado esquerdo é idêntica à cromátide do lado direito, pois é o mesmo DNA, só que duplicado. Dizemos também que elas são cromátides irmãs e estão unindo-se uma à outra pelo centrômero. O formato dos cromossomos pode variar, como você está vendo nessa imagem, mas a cromátide da direita sempre será igual à cromátide da esquerda e vice-versa. Caso o DNA não esteja duplicado, como a gente vai ver lá na meiose futuramente, representamos o cromossomo na forma de um pauzinho apenas, como nessa imagem aqui. Então, só para resumir, o DNA descondensado é chamado de cromatina. O DNA condensado, ou seja, enovelado, é chamado de cromossomo, o qual, caso o DNA esteja duplicado, é formado por duas cromátides irmãs que se ligam pelo centrômero. Por isso, representamos ele na forma de um X, ok? Caso essas palavras apareçam futuramente, e você não lembre o que significa, volta nessa parte do vídeo e assiste de novo, tá bom? Uma outra coisa muito importante e que eu já mencionei sobre a mitose é que ela mantém a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, tá? Então a célula filha vai ter a mesma quantidade de DNA, a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Por isso, chamamos a mitose de divisão equacional, pois mantém o número de cromossomos, e utilizamos o símbolo E com uma exclamação para representar a mitose. Então, se uma célula diploide que possui 10 cromossomos sofrer mitose, cada uma das duas células filhas também terá 10 cromossomos. Da mesma forma, se uma célula haploide com 7 cromossomos sofrer mitose, cada uma das células filhas também terá 7 cromossomos, ok? Tá, mas o que são células haploides e células diploides? Células haploides apresentam apenas um conjunto de cromossomos, o qual é representado pela letra N. Já as células diploides apresentam dois conjuntos de cromossomos, normalmente um vindo do pai e o outro da mãe. Representamos uma célula diploide com o símbolo 2N. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Nesta imagem, sabemos que ocorreu mitose nas células do ser humano por vários motivos. Em primeiro lugar, a gente pode ver o símbolo E com uma exclamação, que é o símbolo da mitose. Em segundo lugar, gerou duas células filhas. Em terceiro lugar, as duas células filhas possuem a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, ou seja, a célula mãe tem 46 cromossomos e cada uma das células filhas também tem 46 cromossomos. O rato, por sua vez, tem 44 cromossomos, o que significa que, se essa célula sofrer mitose, cada uma das células filhas também terá 44 cromossomos. O galo tem 78 cromossomos. Isso significa que, se essa célula sofrer mitose, cada uma das células filhas também terá 78 cromossomos. A melancia, por sua vez, tem 22 cromossomos. Isso significa que, se essa célula sofrer mitose, cada uma das células filhas terá 22 cromossomos, ok? Essa imagem que eu trouxe para vocês representa um cariótipo humano, ou seja, 2N igual a 46. Significa que tem dois conjuntos de 23 cromossomos e que juntos dão 46 cromossomos, ok? Então, a gente pode observar a dupla número 1, a dupla número 2, a dupla número 3 e assim por diante, ok? Mas por que tá sempre em dupla? Eu já falei isso. É porque metade dos cromossomos vieram da mãe e metade vieram do pai, tá? Então, no cromossomo 1, por exemplo, um dos cromossomos veio do pai e o outro veio da mãe. Na dupla de cromossomos número 2, um cromossomo veio do pai e um cromossomo veio da mãe. Essa imagem representa um cariótipo humano do sexo masculino, mas eu vou deixar vocês curiosos para saber como a gente diferencia um homem de uma mulher, porque vai ser tema de uma aula futura, ok? Tá, a gente já viu
como que acontece a mitose. Mas para que serve a mitose? A mitose tem várias finalidades. Em um organismo unicelular, como as bactérias, por exemplo, elas se reproduzem por meio da mitose. É por meio da mitose que uma única bactéria gera duas. É por meio da mitose que duas bactérias geram 4, depois 4 geram 8 e assim por diante. Neste caso, dizemos que esse tipo de reprodução é assexuada, pois os descendentes são clones da célula original. Não ocorre mistura de material genético com outros indivíduos. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu não sou uma bactéria, então eu não sofro mitose? Muito pelo contrário. Para você ter uma noção do quão importante a mitose é para nós, seres multicelulares, se o seu corpo parar de sofrer mitose agora, você irá morrer em alguns dias ou meses. Isto porque as células do nosso corpo estão morrendo o tempo todo. Algumas morrem mais rápido, em questão de dias, outras duram muito mais, mas o tempo todo tem células morrendo no nosso corpo. E é por meio da mitose que essas células são repostas. Assim como muitas células do nosso corpo morrem o tempo todo, muitas células também sofrem mitose o tempo todo, repondo aquelas células que morreram. Então, a mitose é extremamente importante na nossa vida para regenerar nossos tecidos. Além disso, você já ouviu falar sobre uma célula chamada zigoto? Essa célula é formada quando o espermatozoide fecunda o óvulo. É essa célula, o zigoto, que dará origem a um indivíduo adulto, como a sua linda professora de biologia, por exemplo. Todos nós já fomos zigoto um dia, mas como uma única célula dá origem a um indivíduo adulto com trilhões de células? Por meio da mitose, é claro. O zigoto se divide em duas células. Depois, essas duas células se dividem em 4. Depois, essas 4 se dividem em 8 e assim sucessivamente, até chegar aos trilhões de células. Sendo assim, podemos dizer que a mitose é muito importante também para o crescimento dos seres vivos multicelulares. Bom, por enquanto é só. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre as etapas da mitose e o ciclo celular. Até daqui a pouco. Tchau, tchau!